Olá, minha gente. Eu tenho avaliado seriamente a decisão de suspender a atividade do canal. Assim, talvez você esteja assistindo hoje um dos últimos programas. Mas enquanto isso, sigamos com o fôlego que me resta e falando para quem aprecia me ouvir. Somos poucos e somos bons. Fosse esse um canal de lacração, certamente bombaria em acessos. Mas como não é este o propósito, preciso dizer que eu tenho me sentido recompensado por essa pequena, mas qualificadíssima audiência. Mas confesso que eu estou cansado e sinto que chega o momento de nos despedirmos. Contarei com a sua compreensão ao chegar esse momento. Muito bem. Nomeei a conversa de hoje de glossário mínimo para uma educação crítica, já que em muitos programas eu trouxe essa discussão em diversas interfaces, como, por exemplo, a intolerância religiosa, que eu prefiro chamar de respeito religioso ou desrespeito religioso, já que tolerar só aceitua ou só acentua o preconceito. A política, articulei também com movimentos grevistas, como o socialismo, o comunismo, o capitalismo, o neoliberalismo escolar, a valorização do magistério, o empreendedorismo, a educação antirracista e outros temas conexos. Revendo esse acervo, considerei que seria oportuno criar um glossário mínimo que destacasse algumas palavras-chave essenciais para compreender a educação crítica. Porque quando nos falta conhecimento prévio, e isso é mais que normal, é impossível mesmo sabermos tudo, nós somos tentados em seguir adiante na leitura ou na audiência do programa. Isso coloca a compreensão sob risco e muitas vezes a compromete inteiramente. O resultado não é outro senão desprezá-la, enviesá-la ou aplicá-la de forma inadequada, distorcendo o conteúdo em forma de uma cadeia perpétua, uma espécie de círculo vicioso. Então, pois bem, revisitei os meus programas sobre o tema e resolvi construir esse glossário mínimo que tanto serve para quem quiser tornar a assisti-los, quanto para quem estiver lendo ou estudando sobre o assunto e de repente se deparar com estes termos. Essa pessoa pode ganhar tempo utilizando este acervo. Independente dessas duas razões, poderá também ser útil para repertoriar o seu conhecimento sobre o assunto, já que cada um desses verbetes já são conteúdos gigantes em si. Então vamos lá? Comecemos pelo termo que origina este glossário: educação crítica. Também nomeada de pedagogias críticas, pedagogias contra-hegemônicas, pedagogias progressistas. Veja adiante os verbetes teorias críticas, teorias pós-críticas, pós-estruturalismo e escola de Frankfurt. Então, muito bem. Educação crítica ou pedagogias críticas referem-se a uma perspectiva de educação que promove a reflexão, o questionamento e a consciência das estruturas de poder e das desigualdades sociais. Envolve um conjunto de teorias e metodologias destinadas a fomentar a reflexão crítica a fim de se construir uma sociedade mais humana e mais justa. Tem como objetivo fulcral reformar o sistema educacional que representa a classe burguesa e favorecer as transformações sociais. Suas raízes remontam à escola de Frankfurt, cujas concepções foram aprofundadas por diversos pensadores, notadamente o nosso Paulo Freire, e outros, como o canadense Peter McLaren, os estadunidenses Henri Giroux e Michael Apple, que, influenciados por Karl Marx, enfatizam a importância de levar os estudantes a se engajarem de forma ativa e crítica com os acontecimentos à sua volta, abandonando a postura passiva de aprendizagem e aplicando seus conhecimentos nos seus contextos sociais. A educação crítica, ou pedagogia crítica, questiona os sistemas de poder, desafiam o status quo vigente e lutam pela justiça social.
São exemplos de pedagogias críticas. A pedagogia libertadora, na qual professor e estudante situam-se como sujeitos do ato de aprender e voltam-se às transformações sociais para a superação das desigualdades. E tem aqui Paulo Freire como seu grande expoente. A pedagogia libertária, idealizada pelo espanhol Francisco Ferrer y Guardia, que enfatiza as lutas sociais. A crítica social dos conteúdos, idealizada pelo professor José Carlos Libânio, apontando para a função transformadora por meio das apropriações dos conteúdos de forma crítica, favorecedora da cidadania e questionadora das contradições sociais. E a pedagogia histórico-crítica, idealizada pelo professor Dermeval Saviani, que objetiva igualmente a superação do status quo hegemônico e inclui o materialismo histórico dialético como elemento essencial. Agora, atenção, atenção! Não se pratica uma educação crítica na solidão pedagógica. Muito menos nos discursos brilhantes e bem polidos, alijados das práticas sociais. Escola de Frankfurt é caracterizada por um grupo de intelectuais do Instituto de Frankfurt, fundado na Alemanha em 1923, que se dedicaram a contribuições à teoria crítica e à filosofia social. Discutiu temas desde a filosofia, teoria social, psicologia, cultura, política, economia. Entre seus membros mais afamados estão Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin e Jürgen Habermas. Firmaram um compromisso com a crítica social e a análise das estruturas de poder na sociedade, com foco em questões sensíveis, como a alienação, a ideologia, a cultura de massa, a indústria cultural e a relação entre a teoria e a praxis. Mantinham um posicionamento crítico quanto ao capitalismo e às formas de opressão social, debatendo como tornar a sociedade mais justa e mais igualitária. Seus ideais continuam cada vez mais vivos e atuais. Pedagogias hegemônicas ou liberais. Veja adiante os verbetes liberalismo clássico, neoliberalismo e neoliberalismo educacional ou escolar. Muito bem. As pedagogias hegemônicas ou liberais voltam-se a preparar indivíduos de acordo com as suas aptidões aos processos adaptativos às normas da sociedade capitalista. Dentre estas estão a pedagogia tradicional, que tem foco no aprender, e onde o professor é o centro do universo, é o centro dos processos, tem como características a memorização e a avaliação, que tem lugares privilegiados. Também a escola nova, de raízes piagetianas, cujo foco é o aprender a aprender, onde o estudante é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, e também a pedagogia tecnicista, que se volta ao aprender a fazer, deslocando o processo do professor e do aluno e centrando nos métodos. Vejam, em nenhuma dessas circunstâncias prospera o pensamento crítico reflexivo. E cuidado com as armadilhas, meu amigo, minha amiga. Você pode estar mergulhado até o pescoço nessas águas e não ter se dado conta. E servir aos propósitos das elites, pois o canto da sereia é sedutor. Mas o antídoto é estudar, é a formação permanente. Teorias pós-críticas. As teorias pós-críticas têm visões pós-modernas e pós-estruturalistas do currículo. Superam por incorporação as teorias críticas. Enfatizam a cultura, o gênero, a etnia, a identidade, a diferença, enquanto as teorias críticas destacam o poder, a economia, a classe e o conflito.
As teorias pós-críticas fazem uma discussão mais acurada das questões relacionadas ao currículo, desigualdades sociais, além de incluírem questões de gênero, feminismo e, sobretudo, temas voltados à linguagem e outros temas relevantes. Questionam a noção de progresso cultural e a supremacia de grupos étnicos e econômicos específicos. As teorias pós-críticas advogam pelo reconhecimento da diversidade cultural e da multiplicidade da experiência humana. Não se concentram em métodos corretos de ensino, abordagens apropriadas de avaliação ou noções do conhecimento legítimo, a menos que seja para questionar e problematizar essas abordagens. Pensadores que são representativos desta escola são, por exemplo, Derrida e Foucault, sobretudo na Microfísica do Poder, obra seminal do Michel Foucault. E no Brasil, Tomás Tadeu da Silva, Sandra Corazza e o Antônio Flávio Moreira. Pós-estruturalismo. Foi uma escola filosófica do século XX, originada na França, tem raízes nas teorias linguísticas de Ferdinand de Saussure, nos estudos do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que era estruturalista, e nos ideais de desconstrução trazidos por Jacques Derrida. Essa teoria defende que a linguagem não serve apenas como uma ferramenta de comunicação com o mundo, como até então se defendia. Para eles, a linguagem constrói um mundo comunicativo a partir das relações entre as palavras, independentemente de qualquer conexão com o mundo exterior. Pós-modernismo. É um movimento intelectual e cultural que surgiu no final do século XX, se opondo às noções de verdade absoluta e de autoridade. Rejeita as metanarrativas que explicam a realidade de modo universal. Em vez disso, ressalta a relatividade da verdade, provocando a desconstrução de estruturas linguísticas e culturais. Valoriza a cultura de massa, a subjetividade, as múltiplas interpretações e influencia a filosofia, a literatura, a arte e a cultura popular. Conscientização. Compreensão crítica e pragmática das questões sociais, políticas e culturais, especialmente em relação à opressão e à injustiça. Aqui entra um subconceito que eu julgo extremamente importante: consciência de classe, que requer movimento, posicionamento ativo, e não combina com sofá, não combina com imobilismo. Privilégios. Privilégios são vantagens e benefícios não merecidos, mas concedidos a determinados indivíduos com base em sua identidade. Por exemplo, brancos, homens, classe. Então, minha gente, liguem todos os alertas para não serem cooptados pelas pílulas douradas das hegemonias e não reconhecer incoerência no gozo destes privilégios. Opressão. São ações sistemáticas e estruturais que atingem grupos marginalizados e privam esses grupos de igualdades e de direitos. As lutas das classes trabalhadoras e das populações excluídas contra as opressões se dão todos os dias, em todos os lugares, de forma incansável. A escola é um desses territórios. Eu diria, a escola é um território privilegiadíssimo dessas disputas. E eu pergunto, o que a sua escola está fazendo? Justiça social. Busca pela igualdade de direitos e oportunidades para todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica, seu gênero, sua classe social e outras características.
é uma dimensão expoente das pedagogias críticas e nos requer o engajamento pragmático de todos nós indistintamente. Multiculturalismo é o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural em uma sociedade, promovendo respeito pelas diferentes culturas e tradições. Como isso tem sido percebido e trabalhado na sua escola? Praxis. De modo sintético, é a aplicação prática de um conhecimento crítico para produzir mudanças sociais. E aqui, minha gente, definitivamente não se efetiva no campo da retórica e nem na sua sala de TV. Participação cidadã é o envolvimento ativo dos cidadãos, das cidadãs, em questões políticas e sociais, buscando influenciar políticas e práticas para o bem comum da sociedade. Não existe participação cidadã no sofá de casa. Tampouco por meio de postagem nas redes sociais e grupos de mensagens instantâneas, tá? Colonialismo. Veja também decolonização. O colonialismo é a prática de uma nação exercer autoridade sobre outra, muitas vezes por meio da exploração de recursos e da imposição da sua cultura. É o controle de um povo sobre outro. E esse é conteúdo essencial para uma educação crítica, desde a pré-escola. E independe do seu componente curricular, professor ou professora. Quantas vezes você já falou desse tema com seus estudantes e com seus colegas na escola, na hora do cafezinho, na hora da coordenação pedagógica? Decolonização. É um processo que envolve desafiar e desmantelar estruturas de pensamento e sistemas de educação que perpetuam o colonialismo. Para isso é fundamental compreender o colonialismo dentro do contexto histórico no qual essa prática surgiu. E por que não usamos descolonização? Porque a decolonialidade revisita os mesmos eventos através da ótica dos povos que sofreram a opressão em aspectos culturais, econômicos, sociais e religiosos. Descolonização se refere ao colonialismo. Decolonização faz referência à colonialidade. Percebem? Você considera este conteúdo relevante e o inclui no seu trabalho pedagógico? Educação inclusiva. É uma proposta educacional que valoriza as diversidades e busca garantir que todos os estudantes, todas as estudantes, independentemente de suas características, tenham igualdade de oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Como é que o coletivo da sua escola tem explorado esse conteúdo? Liberalismo clássico. Veja também neoliberalismo e neoliberalismo educacional ou escolar. Vale repetir que esta corrente filosófica inspira as pedagogias liberais ou hegemônicas, como já destaquei. O liberalismo clássico é uma filosofia política e econômica idealizada pelo inglês John Locke, que se originou lá no Iluminismo, no final do século XVIII, no final do século XVII, início do século XVIII, que inspiram as pedagogias liberais e as neoliberais. Algumas críticas mais comuns ao liberalismo são desigualdade econômica, pois é um sistema de mercado desregulado, como defende essa corrente. Os ricos acumulam riqueza de forma desproporcional, enquanto os pobres são arremessados nas valas das exclusões.
A desproteção social. O liberalismo ignora redes de segurança social para as parcelas mais vulneráveis da sociedade, resultando no aumento da pobreza, na falta de acesso a cuidados básicos de saúde e de educação. Impacto ambiental, pois ao priorizar o crescimento econômico e a maximização do lucro, leva à exploração dos recursos naturais de forma insustentável. Sucateamento de serviços públicos. Há uma ênfase na privatização e na redução do tamanho do Estado. Isso resulta na ruína dos serviços públicos, sobretudo os básicos, como saúde e segurança, que são essenciais para o bem-estar da sociedade. Falta de participação democrática. O liberalismo leva à concentração de poder nas mãos de grandes corporações e das elites econômicas, inviabilizando por completo a participação democrática. A desumanização, pois o liberalismo tem como motivação essencial a busca do lucro, arruinando assim valores universais e as relações humanas e as relações sociais. Neoliberalismo é uma filosofia política e econômica que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, que se baseia no liberalismo clássico, mas com um foco ainda mais intenso na limitação do Estado, na desregulação do mercado, nas retiradas de direitos conquistados pelos trabalhadores, na privatização. É um dos tentáculos mais perversos do capitalismo. Neoliberalismo educacional ou neoliberalismo escolar. Se o neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas que advoga pela redução da intervenção do Estado na economia, o neoliberalismo educacional marca políticas educacionais, introduzindo programas, introduzindo novos componentes curriculares, introduzindo sistemas de avaliação em todos os níveis de ensino voltados aos seus interesses. O objetivo é fomentar um sistema educacional focado nas habilidades individuais dos estudantes, visando suprir a mão de obra para alimentar o mercado capitalista. O Banco Mundial, por exemplo, é uma das instituições de destaque no cenário internacional, que influencia poderosamente as políticas educacionais neoliberais no Brasil. A privatização dos serviços educacionais, a modelagem das estruturas curriculares, a precarização, a falta de investimento, a desvalorização do ensino público também são elementos estratégicos que fazem parte de um projeto político específico do neoliberalismo educacional. Meritocracia. É uma ideologia que defende que as recompensas sociais devem ser estabelecidas a partir do mérito pessoal, ou seja, nos talentos e nos esforços de uma pessoa. Ou seja, pressupõe que o sucesso é o resultado do próprio mérito. Não considera as desigualdades históricas, sociais e econômicas, o que no mínimo dificulta as igualdades de oportunidades. Também não leva em conta que o mérito pode ser influenciado por fatores como etnia, classe social, gênero, produzindo e alimentando as injustiças. Muito bem. Eu não tinha a mínima pretensão de esgotar, nem mesmo de ir muito longe com este glossário. Por isso mesmo eu chamei de glossário mínimo. Mas aqui estão 21 verbetes que podem servir de base
para entender a educação crítica e favorecer seu engajamento e compromisso em ajudar os seus estudantes, os nossos estudantes, a se tornarem pensadores críticos e agentes de mudança social. Obrigado por me acompanhar até aqui. Reitero o que eu disse no começo. Pode ser que você esteja assistindo um dos últimos programas. No entanto, com a energia que me resta, falo com quem gosta de me ouvir. Torno a dizer, se este fosse um canal de busca apelativa por atenção, certamente receberia mais visualizações, mas como esse não é o nosso objetivo, eu quero expressar minha gratidão por esta pequena, porém engajada audiência. E, no entanto, eu devo admitir o cansaço e que o momento de nos despedirmos está se aproximando. Espero contar com a sua compreensão quando esse momento chegar. Bem, se eu conseguir lhe provocar, eu peço que compartilhe nas suas redes, nas coordenações pedagógicas da sua escola, com seus estudantes e a quem se interessa pela luta por uma sociedade mais justa, mais humana, mais inclusiva, mais solidária, mais amorosa. Se tiver um tempinho, conheça as minhas obras e as minhas palestras no website simondemiranda.com.br.